Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui iniciando o nosso primeiro episódio Entre Mulheres. Sejam muito bem-vindos, você vai ser muito abençoado. Nós estamos hoje aqui representando as mulheres do Verbo da Vida Canaã. Eu me chamo Poliana. Nós estamos aqui também com a nossa reverenda Maísa Daniel. Um prazer, seja muito bem-vinda. Nós estamos também aqui com a Carol, uma benção também, a reverenda da nossa igreja. E nós estamos hoje aqui com a entrevistada Thaíse Pontes. Ela que é empresária no ramo infantil, ela que desde os 14 anos trabalha, né, em busca da sua ascensão, a sua independência financeira, e ela nada mais, nada menos poderia hoje abrir esse momento, trazendo para a gente conexões, as suas experiências, tudo aquilo que o Senhor acrescenta na vida dela. E hoje nós vamos abrir esse primeiro episódio com 3 blocos. Um primeiro bloco vai ser sobre fé, o segundo bloco vai ser sobre família e o terceiro bloco sobre trabalho, né, área profissional. Então, seja muito bem-vindo. E nós queríamos agora abrir com vocês, né, a nossa primeira pergunta, né, a nossa entrevistada, as meninas também que estão aqui. E nós trazemos aqui nesse primeiro bloco sobre fé, né? Nós que estamos hoje como mulheres representando aqui todas vocês que estão nos assistindo, como é importante a gente associar esse tema ao nosso cotidiano, à nossa família, como isso é importante haver esse equilíbrio, né, entre todas essas esferas. E uma das perguntas tão importantes, Thaís, que eu queria fazer também para as meninas, é como a gente consegue definir, né, o equilíbrio entre a nossa fé e as nossas responsabilidades, tanto familiares como profissionais. E aí eu deixo aberto aqui para a gente entrar num bate-papo maravilhoso. Muito bom. Então, bom dia, né? Muito bom estar aqui com vocês. Um prazer muito grande passar um pouco do que eu tenho vivido com o Senhor na minha trajetória como mulher, né? Então, eu acredito que a fé, ela é algo principal para a gente exercer aqui na Terra, né? O equilíbrio dela não é só simplesmente pelo fato da gente medir, né? A gente saber, ela é algo que inicia a nossa vida de jornada no dia e ao anoitecer. Eu tenho percebido, ultimamente, as mulheres muito abaforadas, muito, sabe? Por não saber dividir, equilibrar a sua vida com Deus e a sua vida familiar. Porque não há uma distinção disso. Isso mesmo. É a mesma coisa, entende? Então, assim, o princípio da fé para nós, eu tenho aprendido com o Senhor que não existe uma fé grande ou pequena, ela é simplesmente exercida. E o nível que a gente vai exercendo ela, a gente vai crescendo em Deus. Isso mesmo, maravilhoso. E vocês, meninas? Eita, Glória, que tempo maravilhoso. Eu estou muito feliz assim, por poder participar de um tempo novo. E eu acredito que muitas mulheres vão estar aqui conosco, né? Não só a partir do momento desse primeiro bloco que nós estamos, mas até o fim. Então, Amém. Não saia das câmeras, prepara a pipoca e a água. Eu gosto de pipoca. Eu digo água porque eu não tomo refrigerante, mas é exatamente, pergunta muito boa, né, sobre o equilíbrio entre sua fé e suas responsabilidades. Amados, eu vou lhe dizer, sem fé, a própria Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, né? E para você realmente equilibrar a fé, só exercendo fé. Porque não é fácil você conviver com pessoas. Nós escolhemos tudo, né? Nós escolhemos o carro que vamos ter. Eu sempre gosto de dizer isso, a casa que vamos morar. Mas a família vem de Deus e é constituída por Ele, né? Verdade. Então, filhos. Então, você tem que ter esse equilíbrio. Amém? Amém. E foi como foi dito aqui, nós temos as nossas responsabilidades. Também não podemos descartar a responsabilidade na obra de Deus, como trabalhar na obra, né? E às vezes nós achamos e perdemos esse equilíbrio. Não. Primeiro Deus, segundo família e terceiro ministério. Mas uma coisa eu lhe garanto, você não pode viver sem os 3. Então, com Deus você consegue seu ministério, com Deus você consegue estar bem com a sua família. Então, é bom encontrar equilíbrio mesmo. É isso mesmo. Muito maravilhoso esse tema para nós. Amém. Você, Carol, tem alguma coisa a nos acrescentar? Eu vejo fé, né? Fé é nosso estilo de vida. Fé resume no que nós somos em Deus.
né? Eu acho que, como a Thaís falou, não tem como você separar. Porque para você acordar, você precisa ter fé. Você precisa acreditar que o Senhor está no seu dia. Para o profissional, não tem diferença também. Porque lá em casa, a gente sempre diz que um ministério que o Senhor nos confiou foi a nossa empresa, foram os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Então, a gente tem essa questão de não separar, tipo, não existe separação, porque nós somos em Deus, nós somos em casa, na família, no nosso trabalho. Então, a gente sempre preza por realmente, né, buscar o Senhor todo o nosso coração e fazer dele o Senhor de tudo que respalda as nossas vidas. E sempre que a gente negligencia essa comunhão em qualquer uma das áreas, a gente sempre vê as coisas meio que desandando, né? Então, a fé, a certeza, é a convicção na palavra, é o conhecimento na palavra que nos traz essa força de permanecermos vivos e firmes em tudo que a gente faz, né? E principalmente nos dias que nós vivemos, eu acredito que, como a Bíblia fala, né? Que os dias são maus e se a gente realmente não estiver inserido na palavra, na fé no Senhor, acho que a gente não tem como dar andamento e fazer as coisas que a gente faz, né, no nosso dia a dia. Amém. E eu acredito também que, assim, para cada esfera dessa, a gente tem uma graça, né? Sim. Uma graça para cada fase, para cada situação, cada etapa da nossa vida. Então, muitas vezes a gente desconsidera essa graça, né? Verdade. E quando a gente desconsidera, realmente vem algo que vem a sobrepor, que é o natural. Então, a gente começa logo a ver dificuldade em associar a nossa fé, a nossas responsabilidades da casa. Eu não sou capaz, né? Eu não consigo associar, eu não consigo ser uma pessoa de fé, eu não consigo ser uma mulher ativa na minha vida profissional, porque eu tenho que escolher uma das coisas, né? Exatamente. Por isso que é bom buscar o equilíbrio. Isso. Às vezes você quer porque quer trabalhar fora, como às vezes você é suprida pelo marido, você tem tudo dentro de casa, mas você diz, não, mas eu preciso. Né? Foi como eu estava conversando com ela sobre o equilíbrio, quando você tem o espírito empreendedor, que é o caso que nós estávamos conversando aqui. Aí o que é que acontece? A gente abre uma empresa, daqui a pouco você percebe que aquela empresa está gerando 5 mil para você. Aí você, não, vou abrir outra porque vai ser 10 mil. E você termina perdendo o equilíbrio e perdendo a primeira empresa, que poderia ser um sucesso. Então, o equilíbrio é tudo. É isso mesmo. É bem interessante porque, ultimamente, eu tenho meditado a respeito disso, né? Algumas pessoas chegam para mim, até na faculdade mesmo, e as meninas falam assim, rapaz, como é que você consegue? Eu não tenho nenhum cachorro. E eu não consigo dar conta. Como é que você consegue 3 meninos, marido, ainda tem a sogra, faculdade, loja. E eu tenho me mantido em uma palavra, sabe? Que fala que o povo que conhece o seu Deus, que está lá em Daniel, é forte e fará proezas. E durante um ano eu fui pesquisar o que era proezas. Eu falei, rapaz, se aqui está dizendo, então eu vou conseguir. Então, proezas é algo difícil de ser executado. Então, nós, as mulheres da fé, nós não somos algo irreal. Nós não vivemos em um mundo de Alice, né? Nós estamos no mundo real. Então, assim, a impossibilidade vem para todo mundo. Só o que é que eu penso? Eu penso assim, eu posso operar proezas. Quando as mulheres falam, como é que você consegue? Aí a palavra salta no meu coração, porque com o Senhor eu sou forte e faço proezas. É isso mesmo. Eu faço o que outras mulheres não conseguem fazer. E eu fico rindo, porque só debaixo da graça. Porque se eu sair do campo da graça, eu começo a ver difícil que as pessoas verem difícil, entendeu? É porque as pessoas querem o quê? O natural. E você se guarda o quê? Na graça. Então, a graça te capacita, né? Então, e nós mulheres somos também muito desafiadas, né, em todas as esferas, principalmente na área da fé, como nós somos desafiadas. E aí eu trago também como é que a gente pode enfrentar e tentar integrar a nossa fé, a nossa vida cotidiana, com todos esses desafios, né, que a gente vive, que não é fácil, como você mesmo falou, que de todas essas responsabilidades que você tem, como você consegue, nesse meio, ainda integrar sua fé em tudo aquilo que você vai. Se tem algo tão peculiar, porque assim, às vezes é algo tão pessoal nosso, né? Não, porque olha, eu me fortaleço, porque eu faço meu devocional, isso eu percebo que me dá uma certa, para o meu dia. Não, eu percebo que se eu ficar só, eu percebo que se eu viajar. Então, assim, de que forma você tenta integrar a sua fé num âmbito pessoal seu, na sua vida cotidiana, eu falo, entendeu? Eu gosto de guardar as minhas emoções. Amém, importante.
Eu estava falando ontem exatamente com uma pessoa, né? Porque eu e o pastor Emiliano somos muito diferentes. Eu sempre digo que ele é o freio, eu sou o acelerador. Agora imagine, um tentando frear, o outro tentando acelerar. Não é fácil. Não. Né? Mas o que é que eu faço? Eu guardo minhas emoções. Eu estava dizendo também que eu não trago para a minha vida coisas que eu acho que é uma doença. Por exemplo, o toque. Eu gosto das coisas muito no lugar. Verdade. O pastor Emiliano, ele é muito organizado, mas ele é homem. E homem, ele estava hoje, eu querendo sair de casa, né? E eu querendo a chave do carro. E eu sempre coloco no mesmo lugar. Eu tenho um potezinho na entrada da cozinha, que ela fica lá, todas as chaves. E eu digo para ele, amor, se a gente joga essas chaves aqui, quando a gente for procurar, ela vai estar aqui. Então, isso economiza tempo, né? A gente não se atrasa. Então, amor, aqui. Beleza, beleza, pronto. Ontem ele estava dirigindo no carro, ele veio com o carro, e eu procurando a chave hoje de manhã, eu digo, cadê a chave? Estava em outro lugar. Então, já atrasou minutos, porque a chave não estava lá. Então, é nesse momento que eu tenho que exercer fé, guardando minhas emoções, entendendo que ele é diferente de mim. Isso. É isso mesmo. Importante. Eu consigo exercer fé no meu dia a dia, me conectando com o Senhor, com a palavra. Eu percebo, eu estava falando até com meu esposo, né? Que a gente, mulher, a gente foca muito no nosso cônjuge, né? A gente quer, às vezes, perceber orando, orar em conjunto, a gente quer ter aquele tempo que é necessário, mas eu acredito que nós, mulheres, nós temos uma necessidade maior de exercer a vida com Deus, de estar em nível de oração, porque nós somos mais peculiares, né? A gente tem umas coisas mais... Então, eu me conecto mesmo, começando meu dia orando, escutando ministração. Eu me desconecto de tudo que eu tenho para fazer, porque eu já acordo com uma enxurrada de informação. Você tem que fazer isso, tem menino, você tem comida, você tem que ir para a loja, você tem que estudar, você tem... Então, eu tento me desconectar para me conectar com o Senhor. E quando eu não consigo, porque há dias que eu não consigo, sabe? É verdade. Eu não consigo ter aquele momento. Eu percebo que o meu dia não começa tão bem quando eu reservo aquele momento. E aí eu vou lá e recalculo a rota e paro onde eu tô no carro, às vezes no banheiro, e vou orar. Porque aí eu consigo... Muito bom. É importante, né, que ela falando sobre isso, uma das coisas que a gente teve uma visita do ministério, né, e uma coisa que a Clícia falou que me impactou, é que ela faz o devocional dela no banheiro. É importante, porque às vezes a gente acha, nós às vezes não associamos que o Senhor está em todos os lugares que nós estamos. Então é no banheiro. Depende da sua vida, né, social. Depende. Exatamente. Então, assim, pense, você acordar e já ter um turbilhão de coisas, mas você consagrou aquele tempo. Então, aquele tempo é tão específico e já consagrado, que não é um banho qualquer. Você percebe que não é um banho qualquer. Então, uma das coisas que eu já pratico hoje, que foi uma das coisas que eu considero até recente, como uma mudança de vida, eu disse, não, eu não posso iniciar o meu dia de qualquer jeito, né? O meu dia, eu não posso estar exposta a qualquer fator que possa me alcançar. Então, assim, hoje eu não consegui acordar tão cedo, colocar a Pérola para a escola, alimentar, fazer café, tudo. E eu encontrei ali o meu. Eu disse, não, Baira, eu faço tudo isso e você leva ela para a escola. É o tempo que eu tenho sozinha, para não ter ninguém, entendeu? Mamãe ou Poli, pega isso. Não tem ninguém. Então, assim, é o meu tempo que eu sento, medito, leio uma palavra, oro, boto um louvor. Pronto, quando ele chega, eu já estou pronta para ir para o trabalho, já tive minha intimidade com o Senhor, guardei a vida da minha filha, guardei o meu dia, enfim. Então, foi uma forma que eu encontrei como um desafio mesmo para o meu dia, porque quando você chega no trabalho, você não para, né? Nós que somos inseridas e na liderança e tal, a gente não pode dizer assim, eu não estou na igreja, não vou... Não, pelo contrário, é um tempo de planejamento que você tem fora o culto para se programar, enfim. Exatamente. Então, você também, né, Carol, acredito que dentre todas as esferas, né, como você hoje tem empreendedora também, né, como sempre, mas hoje bem mais específico. E hoje eu queria tirar uma dúvida, como você traz essa fé quando você está ali cuidando, levando alegria para as pessoas? Como você vê a sua fé naquele momento? Porque eu acredito que em algum momento você não perca essa oportunidade, né, de estar levando a fé que você tem, evangelizando, que eu sei que é um público que lhe encanta, a gente vê isso nos seus olhos. Então, de que forma você enxerga? Que existe um desafio para você ver tudo aquilo montado, existe um desafio, faz parte do seu cotidiano do trabalho,
mas como aquilo você leva, como você enxerga a fé naquilo tudo que você faz? Antes de eu responder esse ponto, eu queria só, porque eu estava vendo aqui, quando vocês estavam falando em relação a quais os desafios, né? E eu acredito que não existe uma impressão em cada, você é mulher, tudo isso você que vai viver, não. Cada pessoa é diferente. Então, eu acho que o meu maior desafio é poder lidar com as minhas emoções. Tem pessoas que é de boa, tem pessoas que sabem romper rápido. Só que, pra mim, na fé, eu preciso meditar ainda mais. Tem pessoas que, tipo, aquela porção ali vai servir, vai ser de boa, vai encarar a vida e tchau. E eu não. Tipo, eu preciso me esmerar mais, eu tenho a necessidade de mergulhar mais para poder, pelo menos, equilibrar. Entendeu? Porque cada uma pessoa, ela reage de uma forma às situações. Então, vão ter situações que, pra mim, são muito fáceis de superar, de romper, entende? Mas vão ter áreas, e principalmente as minhas, são as emoções. Então, se eu mergulhar naquilo que eu penso todo dia, minha amiga, se eu não tiver, como a palavra diz, renovando a mente pela palavra, as minhas emoções, me levam ladeira abaixo. Verdade. Entendeu? Então, eu entendo que Carol, o maior desafio que eu tenho e o que eu mais preciso botar força para agir em fé são nas minhas emoções. Mas, o resto mas é isso, rapidinho, só tomando aqui, porque para não perder, né, o raciocínio. É o que Kendi Hagin diz, né? Perguntaram a ele, indagaram a ele. E aí, Kendi, como é que você faz? Quantas horas você ora para você ter tanto poder? Ele disse, eu não paro uma hora para orar, mas eu oro todos os dias, o dia inteiro. Eu sou constante na minha oração, porque tudo que eu faço, eu coloco Deus, e oração é exatamente isso. É você entender que tem alguém muito superior a você para resolver o seu problema na situação, quando as suas emoções querem ser elevadas. Por isso que a Bíblia diz, medita dia e noite. E meditar não é você parar, porque às vezes a gente está trazendo a oração e a comunhão com Deus como legalismo. Não, eu preciso parar. Se eu não parar, Deus não me ouve. Ei, Ele está o tempo todo te ouvindo. Se for tudo que você faz, você levanta as suas mãos e diz, gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito na minha vida. Gratidão, Pai, porque eu não vivo pelo que penso, eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo pelo que eu estou sentindo. Isso é guardar as emoções. Isso é meditar na palavra. Isso é real e sincera, porque às vezes, tipo, exatamente, vão ter áreas na minha vida que eu tiro de letra e eu ajudo muitas pessoas. Só que, tipo assim, o meu estilo de pessoa, sou aquela pessoa que eu ouço muito. Então, quem ouve muito, quem se importa muito, acaba absorvendo de certa forma. Então, quando eu entendi e eu entendi não somente, mas quando eu decidi, não, Senhor, me ajuda, não, eu vou ser sincera com o Senhor, Senhor, me ajuda, eu sei que essa área é a área que eu preciso, é a área que eu preciso romper. Então, não é fácil, mas é possível, porque o Senhor, Ele é o nosso melhor amigo, o nosso maior ajudador. E outra coisa, às vezes, nós como mulheres, eu acho que os homens, todo mundo em geral, quando a gente tem uma característica, normalmente quem não tem, ele torna exposto e ele torna cada vez mais, tipo assim, ele toca sempre naquele ponto, mostrando, essa pessoa aqui é assim. Então, o que é que o Senhor me ensinou? Se eu estou sempre cercada de pessoas que expõem exatamente aquilo que é uma fraqueza em mim, então, primeiro eu preciso saber muito bem quem eu sou em Deus. E o segundo, ser sincero e entender, não, realmente, essa área aqui é uma área que eu não estou bem, então eu posso ser ajudada ao Senhor, porque a gente não tem como ser ajudada por alguém se a gente não reconhece que a gente tem aquela necessidade, né? Porque Deus, Ele só vai fazer por nós aquilo que a gente se permite. Então, eu acho que esse, tipo, um desafio, eu acho que são mais nessa questão. Pegando só um gancho para você não perder a linha de raciocínio da outra pergunta que ela fez, eu estava meditando, acho que tem uns 2 meses, a respeito disso que você falou. E hoje a maior dificuldade das mulheres, e eu me incluo nisso, porque a gente mulher, a gente tende acho que os níveis de hormônio, né? Tudo isso conta muito. Então, assim, eu escrevi até uma frase no meu guarda-roupa. A gente ora, a gente sabe a palavra, a gente ordena que o diabo largue em muitas coisas, mas o maior nível de autoridade que a gente possa exercer é sobre nós mesmos. Exatamente. Entendeu? Fique quieta.
se controle. Se acalme. Cala a boca. Meu Deus. Entendeu? Então, um dia desse eu tava dizendo, eu fui assistir um filme com o Marcelo, no filme parava e a mulher pegava, tipo, beliscava a pessoa, como todo mundo parado, e ela dá um beliscão e depois voltava a cena e todo mundo foi beliscado e não sentiu. Eu disse, rapaz, devia fazer isso comigo. Quando eu quisesse falar alguma coisa, todo mundo em play, eu mesmo me fique quieta, cala a boca. Foi uma das coisas que fez eu viver com meu marido como eu vivo hoje. Eu olhei pra mim mesmo e digo, meu Deus, vou perder a única pessoa que eu posso amar a minha vida inteira. Então guardei minhas emoções e disse, ele é diferente de mim. Eu sou diferente dele. Talvez ele não entenda, mas eu, como uma mulher sábia, edificadora, eu preciso entender. É exatamente isso. Quando as coisas se levantam, eu lembro logo. Muito bom isso aí. O maior controle que a gente pode ter com nós Sobre si mesmo. Então, dando continuidade aqui, uma das coisas que nós, mulheres, somos pressionadas no âmbito social. Muito. Né? É confortável para a gente estar hoje lá no nosso meio, onde a gente se sente bem, no nosso povo da fé, na nossa igreja, onde a gente escolhe onde congregar. Essa é a verdade. Onde nós chega, uma palavra que nos alcança. Exatamente. E no meio social há um bombardeio muito grande em nós mulheres. Então, no trabalho não é diferente. No trabalho você, em todas as esferas, seja no empreendedorismo, seja no trabalho secular, você é muito bombardeada. A sua vida, ela tem que ser uma vida tão íntegra que a sua palavra ela tem que estar em linha com o seu procedimento. E eu queria saber de vocês, se vocês, no empreendedorismo, vocês sentem isso, que eu acredito que sintam, mas se vocês tinham algum exemplo, alguma experiência específica que vocês já viveram, assim, de algo que você talvez foi uma referência para alguém. Olha, eu contratei o seu serviço, por exemplo, e eu fui surpreendida com isso. Enfim, aquilo que você era capaz e você entregou, sabe? Aquilo que você prometeu, você entregou. Ou se também você já teve alguma experiência que foi de aprendizado para você. Eu estava até lendo essa semana que é interessante que existe tudo na nossa vida um lado pedagógico, né? E quando você coloca isso no âmbito espiritual, é a escola do Senhor, a escola de Deus para a nossa vida. Então, tudo na nossa vida é um aprendizado. E esses conflitos, as coisas que a gente encontra socialmente, é algo que a gente pode se desenvolver. Às vezes nós ainda não estamos naquele nível, mas em determinadas situações que você passa, você se autoanalisa e você consegue corrigir o seu procedimento. E eu queria saber de vocês, se no âmbito empresarial, vocês também são confrontadas com isso, sabe? Se vocês podem me responder, se tem algo tão específico. Hoje eu não estou mais, né, no empreendimento, mas assim, eu passei muitos anos sendo a mulher do pastor, Sim. sendo a crente e com o mundo, né? E também o coach, vamos dizer assim, fala que nós somos as sanguíneas, né? Porque eu acredito que o meu sangue foi transformado por Jesus. Esse negócio de eu nasci assim, vou viver assim, já era, para mim não existe. Então, eu nunca digo que eu sou sanguínea, eu tenho o sangue de Jesus. É verdade. A paz, a alegria, está tudo dentro de mim. Mas é um desafio muito grande, porque você precisa ser a irmã, como o povo chama, a crente, porque tudo que você fala, eles acham que está errado, eles olham para a crente. A primeira coisa. Então, realmente é um grande desafio. E eu, como empreendedora, como patroa, para mim eu tinha dificuldade. Mas uma coisa eu aprendi, nós não podemos viver pelo sentimento, mas pelas razões. Quando você empreende, sendo a crente, né? Que é isso que é o desafio maior. Então, as pessoas que trabalham por crente acham que ela tem que aceitar tudo dele, porque ele é crente. Mas aí é onde a gente perde o equilíbrio. A gente precisa entender que a empresa tem uma razão social, ela é uma pessoa, ela precisa ser sustentada, ela precisa ser mantida. Aí é onde a gente não usa a razão, não usa o sentimento, mas a razão. Se uma pessoa está lá, fazendo tudo que não está de acordo, né, com os regulamentos da empresa, falta, atrasa, você vai se manter como? Aí você vai, não, só porque eu sou crente eu não vou poder brigar. Não, eu acredito que o maior desafio está aí. Como a forma que você vai falar, você também não pode perder, né? O quê? O que você é em Cristo. Essa nova criatura, você não pode perder. Mas você precisa entender que naquele momento o maior desafio é esse. Você saber que é a sua empresa, mas não é sua,
É uma empresa. É. E ela precisa ser mantida. Verdade. Então as pessoas procuram quem você. Ah, não, ela não vai me botar para fora porque ela é crente. Estou dando um exemplo. Amém? E o maior desafio também é pagar suas contas em dia. É. Eu tive- Porque você tem um Deus a zelar. Eu tive um desafio muito grande com a funcionária anteriormente. E eu ficava ecoando aquele louvor no meu ouvido, né? Do Eliezer, o amor já venceu. Rapaz, eu tenho que fazer isso mesmo. Como ele disse, lembra de ore, minha filha, O que Deus amor bota pra nunca correr. falha. Ah, Porque a gente que tem contas a pagar, tem metas para ser batidas, é que a gente Exatamente. tem uma visão de crescimento até para poder investir em outras vidas, beneficiar outras pessoas, o reino de Deus mesmo. Uhum. Porque as pessoas veem o empreendedor como ele quer só para ele. Mas não é assim. A maior realização do empreendedor é poder dar um salário a alguém, às vezes ele nem tirou o dele. Verdade. exatamente. E Entendeu? 13º. E as férias? Que você trabalha, a maioria dos empreendedores trabalha o ano todo. Está aqui o dono da Seune, né? Que vamos agradecer. Amém. É por essa oportunidade de estarmos aqui, né? Amém. Essa empresa que vai crescer porque está abrindo as portas mesmo Amém. para o Senhor. Isso. Não só esse podcast, mas como o nosso também, Uhum. que nós temos o doutrinário, né? Que Isso. lá também você vai encontrar na nossa página. Não vamos esquecer disso. Mas um homem como esse, ele tem que crescer. Mas eu fico observando. Às vezes tem coisas que é preciso ser feitas aqui. Eu tenho bons olhos e fico observando por que aquele ambiente ainda está assim. Porque ele dá preferência a pagar um salário, a pagar as Verdade. férias. Eu acho que esse desafio é grande, como ela está dizendo. É porque as Muito pessoas grande. generalizam, né? Tem pessoas mau caráter? Tem. Né? Tem empreendedores que querem trabalhar? Tem. Mas nós não somos essas pessoas. Por quê? Porque o maior prazer é você investir em outra vida. Entende? Aí o que é que acontece? Eu tive um desafio muito grande, até fui me aconselhar com Maísa, e aí esse louvor ficou ecoando no meu ouvido. E eu tive um testemunho interior a respeito disso e um testemunho hoje para contar. Eu tive percas naturais, até o prazo daquele funcionário ficar lá. Mas eu tive ganhos que não me daria o ano que ele ficou comigo. Por decidir não ofendê-lo e não fazer aquilo que eu estava certa. Eu estava na minha razão. Não estava me dando lucro, não estava me proporcionando o que a empresa tinha expectativa, mas eu fiquei com a palavra. E eu perdi o ano, durante o ano todo. Mas foi retribuído a mim no ano posterior, muito mais do que o ano que eu tive como perca. Aí é onde eu falo, né? Quem é fiel não peca por ser. É uma frase que eu falo Olha o muito. que ela falou, o testemunho para ela foi mais importante do que qualquer dinheiro que ela poderia ganhar. E minha filha tinha vontade, muito que a bom. pessoa tem vontade de falar as coisas, pegar na goela do outro. Porque é crente, né? E é Mas interessante a gente- que. Mas é como eu disse, a gente precisa ver, Paulo, equilíbrio. É, Tem empresários aí perdendo, assim, deixando de ter um grande sucesso, porque está mantendo pessoas dentro da empresa, porque está pela razão. E eu vi um grande empresário dizer que a maior decisão da vida dele hoje, por ele ser milionário, foi a decisão que ele tomou numa situação difícil de crise. Ele tinha 2 funcionários na época, né, começando a empresa, e ele só tinha 2 funcionários. Só que um não faltava. Ele vivia para a empresa. Se você perguntasse, fulano, você pode fazer um plantão comigo? Ele estava lá. Já o outro não. O outro sempre estava chegando atrasado. O outro não podia responder o que a empresa precisava. E a empresa ficou no baixo. E ele precisava reduzir o quadro pronto. dos empregados. O que foi que ele pensou? Estou com 2. Um é solteiro, não tem dá conta para ninguém, e eu estou com outro, que está lá com 2 filhos. Ainda, inclusive, uma filha ela precisa de um tratamento. E agora, o que é que eu faço? Difícil. Você acha que ele decidiu o quê? Solteiro. Não o solteiro, por ser solteiro, mas por aquela pessoa Disponibilidade. que estava Isso. responsável Dando- para aquela Deixando bom pessoa trabalho, que ia né? colocar. E a razão foi que isso, é como eu falei, né? Se você não colocar a sua razão diante de uma circunstância, é o maior desafio você colocar a razão. É É. verdade. Nesse sentido, como empreendedor. E ele disse, se eu continuo com ele, e ele olhou para ele e disse, mas meu patrão, eu tenho 2 filhos, mas você não pode responder o que a empresa precisa. Isso. Parecia ser uma ingratidão? Parecia. O que é que eles diziam? É por crente? Que crente maldito, que crente... Mas não é isso. Verdade. É exatamente encontrando o equilíbrio na palavra e andando em fé. É verdade. Entendi. Outra coisa, é interessante que vocês falando, né? Eu estou do outro lado, né? Eu sou uma pessoa que sou contratada, vamos dizer assim, né? Sou abençoada
por um... E eu, ex-empresária, viu? Não sou mais. E é interessante que, só para acrescentar aqui um pouco, no meu caso específico, é a questão do procedimento, né? Porque às vezes é uma coisa simples. Por exemplo, agora no carnaval, a gente lá não tem nenhum tipo de festejo, mas as pessoas gostam de colocar algum adereço, alguma coisa. Eu não me sinto confortável e não me sinto. Mas as pessoas dizem, poxa, né? Você não vai fazer nada, a gente vai tirar uma foto. Aí eu disse, mas alguém que vê a minha foto, ela não vai entender aparência, exatamente, que eu estou aqui trabalhando apenas com um tiquezinho no meu cabelo de adereço, né? Então, assim, eu percebi que talvez isso em algum momento, até eu, não é me justificar, mas é esclarecer, porque eu não participei de uma foto, todo mundo com adereço, porque aquilo que você está tentando representar em uma foto, eu não compartilho daquilo. Então, para mim, se você falar, para mim seria comum, mas o que aquilo ia repercutir na minha vida? O cuidado que aquilo, talvez eu poderia me justificar como alguém líder, muito bom, sabe? Como alguém líder que possivelmente, a grande maioria deles são pessoas que estão crescendo, que tem a gente como referência. Espelho. Então, assim, Polly, você não estava ali, mas você está ali. Então, assim, gera um desgaste desnecessário. Então, é melhor você, muitas vezes, ficar quieta no seu canto, mesmo as pessoas lhe tendo, assim, esse conflito, essa pressão social, que você não está fazendo nada. Né? Exatamente, mas isso é fugir da aparência do mal. Né? Isso é fazer o que Jesus fez. Amém. A Bíblia diz que ele despojou de todo o poder, né? Sendo Deus, ele se humilhou para ser homem. E às vezes a gente não quer se humilhar para ser Deus. Deixar o velho homem, né? Porque observa aí, que dificuldade. Isso aí é enfrentar uma grande dificuldade no trabalho. Todo mundo foi para a foto, menos eu. Fiquei no salão sozinha. Mas ao mesmo tempo, eu poderia. Mas o que isso vai me custar depois? É onde a gente tem o entendimento que a gente não está aqui para agradar homens, mas ao Senhor. Verdade. Vai me custar mais eu estar me justificando, que é coisa que geralmente eu fujo desse lugar, entendeu? Não, é mais fácil eu dizer que não ir e a pessoa respeitar a minha decisão, entendeu? Então, assim, só... É um desafio grande, né? Você deixou de agradar suas colegas do trabalho, mas por outro lado, você trabalha com adolescente na igreja, você trabalha no departamento, hoje você é líder da comunicação. Isso. Imagina as pessoas que estão nos olhando. Por que eu não vivo de todo jeito? Por que eu não visto todas as coisas? Porque o meu Instagram, eu tenho um cuidado do que posto. Eu sou uma referência. Talvez aquilo não está fazendo mal nenhum para uma classe de pessoa, mas para outra, com certeza eu vou fazer o que Jesus disse. Pega uma pedra, amarre no pescoço e atire. Porque alguém vai se afastar por causa da sua conduta. É isso mesmo. Eu acho que é muito importante. Quantas vezes, eu acredito que não somente eu, mas quantas vezes a gente já quis postar alguma coisa pegando e na hora, não. Não posso. Não posso. Eu sou um exemplo. Não posso. Mas é uma palavra que às vezes é para nós mesmos. Mas sabe que alguém vai interpretar e vai, enfim, e vai ter alguns direcionamentos que é melhor você evitar. Exatamente. É melhor você evitar. Então, meninas, e aí, partindo, né, para as nossas últimas sobre o bloco fé aqui, que ele é bem aguçado, né? Verdade. Terminaríamos esse bloco, no caso, esse bloco, terminaríamos esse podcast todinho. Muito bom. E aí eu queria só finalizar aqui esse bloco, como a fé, ela influencia nas nossas decisões sobre o que nós vamos fazer a nível profissional, sobre a nossa família, quais os nossos passos, de que forma a fé, pessoalmente, isso impacta. Por exemplo, a Thaís, ela faz farmácia. Como, Thaís? E a sua fé está nisso? O que é que tem por trás de você ter escolhido farmácia? Carol, você faz enfermagem. O que você vê? De que forma você vai usar sua fé nisso, sabe? Maísa, no ministério, enfim, nas suas empresas, enfim, tudo que você já teve. Com certeza vocês têm alguma coisa para falar sobre as suas escolhas, né? O que influenciou isso? Então, quando eu conheci o Senhor, daquele momento, tudo que eu faço é voltado para Ele, mesmo às vezes inconsciente, né? Quando eu comecei a trabalhar com roupa, eu comecei com 15 anos. E o esposo da minha tia, ele me dava muitas caixas de roupa, uma menina de 15 anos, muito dinheiro. Na época era Marisol, Lilica Repelica. E eu começava a pegar aquelas caixas, eu tinha tido o primeiro contato com o Senhor, e eu não tinha palavra, eu não tinha o rema, né? Mas eu orava nas roupas. Eu dizia, Pai,
como eu não pude, eu vou fazer com outras crianças. Eu declaro crianças sendo livradas de abuso. Amém. Eu declaro crianças sendo curadas. Pais que não têm tanta atenção. Quando essa roupa chegar na casa, a vida dessa criança vai mudar. E eu orava naquelas roupas. Incrível que eu fazendo uma reflexão ontem e eu vejo a boa mão do Senhor. Porque as roupas vendiam muito rápido. Eu pegava em muito dinheiro, assim, muito rápido, mas era o propósito. Deus tinha propósito em crianças serem curadas, serem livradas. Entende? Então, hoje na loja tem a mesma conduta. Quando chega a mercadoria, eu, Marcelo e meu esposo, a gente vai orar. E a gente brinca. Chega crianças lá, tive agora um testemunho, chegou uma criança que ela via vultos e ela não dormia. E não deixava a mãe dela dormir. Essa mãe, ela me segue no Instagram, ela vai saber que eu tô falando dela. Ela não deixava a mãe dela dormir. E eu disse assim, eu posso orar pelo seu filho? E ela disse, pode. E eu orei pelo filho dela. Alguns dias depois, ela passou na porta da loja, ela começou a chorar. Ela disse, olha, eu quero dizer que depois daquela oração, meu filho dormiu todas as noites. E eu não veio só comprar roupa por causa da roupa, eu veio comprar porque é o que está envolvido em vocês que atrai a gente. Então, esse é o propósito da loja de roupa, são crianças, entendeu? E da farmácia, meu esposo trabalhava numa farmácia bem pequenininha, na Chão de Bebedouro, e ele rachava turno com o vendedor. E às vezes tinha uma Assembleia de Deus do lado e as irmãs iam comprar remédio. Aí falava assim, o Senhor falava no coração dele, ora, e ele dizia, Senhor, e a meta da farmácia? E o Senhor ora, e na época era chikungunya, era aquelas doenças, né? E ele orava e alcançava vidas. Porque medicação, ela é muito fácil de ser vendida, sabe? Hoje em dia é uma demanda muito grande. Então o propósito de farmácia hoje, futuramente não agora, a gente tem uma visão empreendedora, né? A gente tá na veia, então, abrir farmácias, tocar em outras vidas, né? Porque quando a gente tá no reino de Deus, não tem pra onde. Sabe, como já chegou também mães lá na loja querendo comprar roupa, não compraram a roupa, mas saíram com uma palavra, saíram com uma oração, né? Se o mundo acreditasse no nome de Jesus como acredita no remédio, meu Deus do céu. Eu estava falando isso na aula ontem, né? Inaugural do Rema, que já começou, né? Amém. Graças a Deus, eu acredito que o ano começa para aquele aluno, quando ele começa a primeira aula do Rema. Isso. Porque muda a vida, né? Muda completamente. Inclusive, eu quero fazer um convite aqui, né? Vamos abrir rapidinho para chamar todas as pessoas. Não importa a denominação, mas vá lá, no Canaã, nós começamos a nossa aula do Rema, é uma aula aberta. Você vai ter essa matéria, autoridade do crente. Ontem a gente deu uma pincelada, meu Deus, foi um poder tão grande. E eu convido você mesmo, viu? Às 19h45. Eu estava dizendo exatamente isso, que tinha o marido dela e o outro amigo, né? Que eles são parceiros nessa área de remédio. E eu disse, meu Deus, essa área enriquece. E graças a Deus que tem ela, porque ela realmente, quando a fé não opera, ela melhora, não, né? Verdade. Mas eu fico imaginando, se nós tivéssemos esse entendimento do que o remédio, ele faz tanto efeito, e se a gente tivesse entendimento que o nome de Jesus é imediato, porque você toma um remédio ainda demora, mas o nome de Jesus é imediato. E a gente cresce nesse nome, meu Deus do céu. É verdade. Meu pai. Eu aprendi nesse pouco período de farmácia, né? Eu aprendi que tem muita gente que vai para a farmácia comprar remédio, mas ela não precisa de remédio. É só você entende? Ela precisa de remédio que não é a droga. É um abraço, é um ouvido. Exatamente. É sentar aqui, a senhora está tomando... É mais uma atenção, sabe? Hoje as pessoas elas estão muito carentes disso. Então, assim, às vezes, é como o meu esposo fala muito. Às vezes a gente vai dispensar a medicação, mas não é aquilo que a pessoa precisa. Entendeu? Ela precisa do remédio que é um abraço, é uma atenção. Remédio da alma, né? É a alma. As emoções. Amém. Você, Carol, tem alguma coisa? Pessoal, olha, esse podcast está tão assim, né? Tão forte, tão poderoso. E vai esquentar mais, né? Amém. Se eu fosse você, deixar nunca de assistir um desses. Então, todo mundo ficou sem entender nada, né? Oxi, Vote, que doideira foi essa? Posso falar tu também já que eu fiquei. Fala, né? Todo mundo, oxi, mulher, tua empresa, tipo, já tá crescendo cada vez mais, não sei o quê. E o que tem a ver enfermagem? Por que isso, né? Realização pessoal também, né, Carol? Na verdade, assim, eu gosto muito de pessoas, eu gosto de ouvir pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas. E quando eu passei um episódio com minha tia, que ela teve câncer, e quando eu estava ali no HGE, eu pude ver, meu Deus do céu, como as pessoas
precisam, sabe, de ter um cuidado. Eu disse, Senhor, eu quero poder ter uma influência, de poder ajudar as pessoas, de poder não só, tipo, hoje eu vejo pessoas que estudam comigo, estão começando a vida agora, né, saíram do ensino médio, então o interesse deles é o quê? Não, vou ter uma profissão para me ganhar dinheiro. E hoje eu não preciso do dinheiro que a enfermagem vai me dar. Isso. O que eu quero fazer vai muito mais além do que um salário. Vai sobre poder expressar o amor de Deus em cada atendimento. Isso eu faço na minha empresa nova de brinquedos. Às vezes o Mistinho ri comigo. Eu que faço atendimento pelo WhatsApp das clientes. Então, às vezes, eu tô respondendo, a cliente vai fazer um orçamento de brinquedos. Daqui a pouco, eu já estou conversando com ela no WhatsApp por áudio, e aquela pessoa já está ali abrindo o coração e já está falando. Então, eu entendo que não só na empresa de brinquedos, não só na enfermagem, mas como também na nossa empresa, nas barbearias, no salão de beleza, eu acho que o nosso foco, eu e Michinha, a gente é muito parecido nisso, sabe? Demais. O nosso foco sempre foi pessoas. É verdade. A gente não vê, por isso que eu acho que o Senhor abençoa tanto. Porque aquilo que nós estamos crescendo em Deus, em fé, a gente passa para eles. No momento de reunião, vocês verem a coisa mais linda do mundo. A gente se reúne, tem um momento de louvor, tem um momento que a gente dá uma palavra. E eles, às vezes, talvez não vai poder ter acesso à palavra em outros lugares. Mas dentro da nossa empresa, eles têm acesso. Eles podem ter momentos de comunhão com Deus que eles não teriam em outro lugar. E eu faço isso na minha empresa de brinquedos, faço isso na faculdade. Eu já estive no âmbito de ser CLT também. Uhum. E eu lembro que quando eu trabalhava, as pessoas... Eu lembro que eu tinha uma gerente, a Sirlene, que ela me procurava. Às vezes, ela tinha muito essa questão de ouvir as pessoas. Então, as pessoas subiam para a sala dela para conversar, estavam passando por algum problema. E eu lembro que ela dizia assim, posso chamar a Carol para orar por você? E eu lembro que, às vezes, ela mandava me chamar. Eu subia na sala dela, quando chegava, Carol, fulano está com situação assim, você pode orar por ela? Então, eu acredito que o posicionamento que a gente tem, a fé que nós temos, não pode ser só para nós. Claro que onde nós vamos chegar, a fé é individual. Mas a partir da nossa fé, a partir da nossa vida, a gente pode alcançar outras pessoas. E assim é na nossa empresa, assim é na faculdade. Eu chego e as pessoas entendem. Eu não falo, eu não preciso estar falando, mas as pessoas percebem no nosso procedimento. E todas as nossas decisões, quando eu decidi voltar para a faculdade, muita gente disse, mulher, que loucura, você vai dividir o seu tempo. E eu disse, se for, foi. Mas eu vou fazer. E eu tenho provado e visto quanto o Senhor é bom e o quanto Ele tem usado a minha vida. Porque talvez eu não seja uma pessoa de alcançar a nível muito grande, mas eu sou aquela, pode ter certeza, eu sou aquela pessoa que alcança pessoas nos bastidores. Eu sou aquela pessoa que vai lá e se importa, vai lá e sempre tem uma palavra, às vezes eu estou em casa e o Senhor me lembra de uma pessoa e eu pego e mando, olá, bom dia, fulana, tudo bom, lembrei de você, nananã, e mando uma mensagem e a pessoa faz, meu Deus do céu, é incrível que todas as vezes que eu estou mal, você vem com a palavra, você vem, então eu utilizo essa fé que o Senhor já tem me concedido, que eu tenho me exposto à palavra, a fazê-la crescer dessa forma e nas minhas decisões também. E só para finalizar, uma situação que eu vivi essa semana com a empresa de brinquedos. Como a Polly falou, a minha preferência é participar de festas infantis. Uhum. Só que essa semana eu fui procurada por uma pessoa, sabe aqueles joguinhos que estão fazendo agora? Uhum. Iam ser alguns blogueiros que iam fazer um início de uma plataforma. E eu oro e consagro todos os meus brinquedos, todos. Assim que chega, eu já imponho as mãos, já oro, já consagro e já declaro a palavra de que não vai haver acidentes e tal. E essa pessoa me contratou, ia ser uma festa em Japaratinga. Ia ser uma festa pequena para alguns blogueiros que iam vir de algumas cidades, alguns estados. E quando eu cheguei lá, tipo assim, o ambiente era um ambiente bem hostil. E eu não fico nas festas, né? Geralmente a gente tem os monitores, eu vou para montar e tal. E aí quando a gente chegou lá, e aí montou o brinquedo, essa pessoa contratou, minha locação são 4 horas, chegou, o pessoal perdeu o voo, não chegou a tempo, ela pediu para contratar mais 3 horas, disse, o valor é tanto, se você quiser dar hora. Ela disse, tá bom, vou querer. E, gente, eles subiram no meu brinquedo, só conseguiram brincar 20 minutos, eles não conseguiram ficar em cima do brinquedo, que era o futebol de sabão. Simplesmente a Clarice ficou a tarde todinha sentada, comendo, deitada na rede, deitada, e quando eles subiram, eles não conseguiram ficar. Então, verdadeiramente, a Bíblia diz que
sai da conta do ímpio para ir para do justo. E verdadeiramente foi isso que aconteceu. Porque eu ganhei muito naquele dia e eles não conseguiram, porque aquilo ali está consagrado ao Senhor. Então, tudo que eu faço junto com meu marido, seja na nossa empresa, seja em tudo, eu consagro ao Senhor. Às vezes, até na faculdade, eu digo, Espírito Santo, quando eu entro na sala, Espírito Santo, entra comigo para o Senhor me ajudar, para me aprender, porque às vezes tem coisas que eu demoro a aprender. E é incrível, quando eu esqueço de pedir ajuda do Espírito Santo, eu não consigo. Mas quando eu me lembro, eu digo, Senhor, ô Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, me ajuda a compreender esse assunto, né? E na faculdade, como as pessoas aprendem no nosso procedimento, na faculdade, todo mundo é uma pivetada, né, gente? Aí eu vendo todo mundo dia de prova e senta todo mundo lá atrás e cada um com uma pesca. Aí faz, ô Carol, senta aqui pra tu esconder a gente. Eu digo, não, eu me sento no meu lugar, eu me sento na primeira cadeira da frente. Eu sempre fui assim, desde criança. Eu digo, não, eu vou me sentar na minha cadeira. E a mulher, tu tem que, oxi, tu é doida, se tu perder essa matéria, eu digo, se eu perder essa matéria vai ser porque eu não dediquei o que eu necessitava dedicar. Então, se eu passar também é porque o contrário também faz efeito. E aí eu sempre digo, eu sou cristã e aquilo que o professor não está vendo, o meu Deus está vendo. Então, a consciência de reino e a consciência de que nós somos em Deus é quando nós estamos sozinhos e quando nós estamos diante das pessoas. Porque às vezes a gente quer viver uma máscara, né? Como a Amanda uma vez falou na reunião do louvor. Muitas vezes, aquelas pessoas vão para o carnaval, se fantasiam de policial, de marinheiro, mas eles não são marinheiros, eles não são policiais, mas eles estão vestidos de uma capa, mostrando algo que eles não são. E esse é o cuidado que nós precisamos ter. Às vezes a gente é muito bom falando em público, mas no nosso secreto a gente não tá vivendo aquilo que o Senhor tá. Porque numa sala de aula, o meu pastor não está lá. A reverenda da minha igreja não está lá, mas o Espírito Santo está dentro de mim. Amém. E ele sinaliza, não está certo, está certo. E nós precisamos entender que nós temos um sinal a seguir, porque o Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo, e a Bíblia diz que ele é o nosso paracletos. Então, a fé que nós precisamos ter e exercer, ela não é só em um âmbito. É a muleta, viu? Ele serve e ele está presente em tudo que nós fazemos. Nós podemos usar a fé para a gente conseguir estudar, para conseguir aprender, para tudo, né? Para romper um medo, uma ansiedade, para tudo nós podemos usar a fé. E como é que fé vem? Pelo ouvir a palavra de Deus. Fé não vem porque eu estou só falando, não, mas fé vem porque eu estou falando e eu estou ouvindo a palavra de Deus. Então, fé tem uma ação correspondente, né? Às vezes a gente pensa, como ela falou, de estudar, de passar, a gente precisa sentar, estudar. Fé tem uma ação correspondente, ser mãe tem uma ação correspondente, fazer o papel de mãe, fazer o papel de esposa, de dona de casa. A fé ela tem uma ação correspondente. Entendeu? Mas é verdade, não é porque uma coisa puxa a outra, né? E é surreal o que ela fala. Eu sempre, desde o dia que eu confessei Jesus na minha vida e entendi que o Espírito Santo habita dentro de mim, ele é o meu melhor ajudador. Eu posso esquecer o que for. Eu digo, Espírito Santo, você sabe onde eu coloquei, porque você estava comigo. Você é o único nesse momento que pode dizer, Maísa, isso acalenta todo o estresse que você pode ter. Ele está ali, é incrível. Mas é algo que ele não fica assim, tá ali, viu, vá ali, não. É algo que te posiciona, te dá uma, como é que eu posso dizer? Uma pressão. Tá, quando eu chego naquele lugar, está exatamente ali. E o Espírito Santo, muito obrigado. O que é importante, não esquecer que ele está dentro. E segundo, agradecer. E o que ela disse é real. Eu tinha uns apartamentos que hoje, graças a Deus, eu não sei que podcast, mas eu vou contar o meu testemunho poderoso. Eu sempre digo que eu vivo por acesso, não por dinheiro. E onde eu estou morando não foi dinheiro que comprou. Mas foi o acesso. Foi presente de Deus. E é engraçado que antes de fazer essa troca, né, no que eu estou vivendo hoje, eu tinha uns apartamentos e eu alugava por temporada. E eu vou lhe dizer, eu acho que eu bati o recorde de pessoas que desistiram e eu não perdi a diária. Meu Deus. Verdade. Olha, ela é testemunha. Uma vez eu estava com ela e digo, olha, Carol, eita, porque da história da Braskem, e disseram que as minas eu ia, né? Sim. E eles ficaram com medo, os turistas, e diziam assim, cancelei. Foi muito cancelamento, mas era incrível. Cancelava, na mesma hora eu alugava para outro. Houve 3 cancelamentos só em uma diária. Mas eu recebi todas. Mas sabe por quê? Exatamente isso. Eu mesmo fazia questão de limpar, porque era um tempo que eu queria juntar. Eu tenho uma meta. Então, quando eu tenho uma meta, eu posso ser a ministra, a profeta,
Pode ter o título que for. A reverenda. Mas uma coisa eu sei, eu estou na terra e preciso sabedoria para ter uma boa administração, para não passar necessidade. Eu posso dizer que isso é um desafio maior que a gente pode ter também na nossa vida pessoal. E eu disse, eu vou limpar, porque esse tempo eu tenho uma meta, eu preciso, e eu mesmo limpava. Aí às vezes as pessoas dizem, procura alguém para limpar. Eu digo, não, a necessidade é que eu limpe hoje. Eu não me preocupo com isso. Mas quando eu terminava, era durante a limpeza inteira. Obrigada, Senhor, porque esse lugar é consagrado a você. O diabo não pode usufruir desse lugar. Mas também eu não posso deixar de alugar. Então manda as pessoas certas. Não vai destruir meu apartamento. Vai deixar tudo intacto. E outra coisa, Pai, se não for ter você, que eu não perca. Como ela mesmo disse, é transferido para o justo. E eu quero esse dinheiro transferido para o justo. E eu trazia existência. E aconteceu de 3 diárias eu ganhar, sem eles nem entrarem no meu apartamento. Então é surreal o que ela está mexendo aí. Poder de Deus. E assim, tenho certeza que isso é um acréscimo, com certeza, nas nossas vidas, né? Porque tem coisas que a gente senta aqui e compartilha aqui. Por exemplo, a gente não tem ideia. Acha que você vai chegar lá. Eu sei que vocês têm um nível que consagra, mas a gente não sabe a que nível, a que impacto isso tem, sabe, na vida das pessoas. E isso acrescenta muito. Quando a gente se expõe, né, que nós estamos aqui expostas, né, e a gente aprende muito com isso. E é bom saber também que é bom a gente colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Amém. Verdade. E falando sobre influência, a gente pode abrir aqui o nosso próximo bloco, que é falando sobre família, né? Família não deixa de ser uma influência, né, que nós somos, seja para qualquer pessoa, seja uma família de sangue, seja uma família que nós, como somos um corpo de Cristo, né, as pessoas fazem parte da nossa família da fé. E eu queria entrar esse bloco de uma forma bem especial, né, porque família é um projeto de Deus, né, e é um tema que hoje nós somos muito bombardeadas quando nós decidimos andar na contramão do mundo, que é não desistir da nossa família. E, paralelo a isso, nós temos nesse mundo, né, tão acelerado, onde só provoca nas pessoas ansiedade, estresse. E eu queria saber, assim, como vocês se sentem, em que situação vocês se sentem e como vocês lidam com o estresse quando se sentem sobrecarregada com as demandas de ser mãe, esposa e profissional. Então, assim, é algo bem específico, né? Como é que a gente pode gerenciar isso? Como é que eu lido com o estresse, né? De talvez um filho que não nos obedece, como a Maísa falou, um marido que é tão diferente de nós, um trabalho que às vezes não nos corresponde naquilo que nós procuramos, porque às vezes a gente está inserido no âmbito profissional por necessidade, e não apenas porque algo eu busquei aquilo. Então, como é que vocês lidam com esse estresse, nessa sobrecarga de unir, né, mãe, esposa, profissional? Primeiro ponto é respeitar indiferenças. Amém. Eu acredito muito. Por exemplo, hoje no mundo atual que a gente está, para mim, o maior desafio não é ir trabalhar fora, é ficar dentro de casa. Eu tenho hoje Marcelinho, Emanuel e Tayane. E Marcele, né? Mas Marcele hoje ela agrega mais do que quando eu era pequena, porque ela já é grande. Então, para mim, eu tenho conversado com muitas mulheres, né? E para mim, hoje, o maior desafio, porque tem diversas mulheres. Eu tenho um perfil, você tem outro, ela tem outro, ela tem outro. Mas sabe que todas nós estamos pressionadas no mesmo sentido? Eu tava meditando a respeito daquele rapaz da Bíblia que ele tinha um cabelo, que a força dele tava no cabelo. Sansão. Né? As pessoas dizem que ali era a fraqueza dele, mas ali não era a fraqueza dele, era a força dele. E foi identificado o ponto que era a força dele, por isso que foi cortado. Você entende? Então, assim, eu paro para pensar a respeito disso e eu vejo nós mulheres. Tem umas mulheres que elas dariam tudo, se cobram para estar dentro de casa, sendo do lar. Não tem nada de errado nisso. Mas tem outras que a realização dela é estar fora, é se dividir. Né? Só a gente medir na palavra, a linha da palavra, o que é certo para nós. Para não ter um equilíbrio, não ser nem de mais e nem de menos. Só que eu vejo hoje as mulheres, muitas mulheres muito, meu Deus, não, porque as que estão trabalhando fora, elas são cobradas para estar dentro. E as que estão dentro são cobradas para estar fora. E aí, o que é que a gente faz? É uma doideira. É.
Entende? Porque é muito... Eu posso falar isso, rapaz, eu posso dizer com Você toda... fica em casa é preguiçosa. Se vai trabalhar, Se tá porque lá quer fora, saber do lar. tá deixando o filho ser criado por babá. Dá pra entender? Isso. E aí eu fui orar, né? Eu disse, pai, agora o que é que eu faço? Porque eu tenho 3. Então, eu não quero buscar nenhum destroço lá atrás. Eu tenho todos têm que correr a carreira junto comigo. É isso mesmo. Né? E aí eu fui perguntar ao Senhor o que é que eu faria. E o Espírito Santo, ele respondeu para mim assim, o que é mais importante para mim? Né? Confie no Senhor. Eu sei que tem algumas mulheres que não têm essa opção. Você trabalha em tempo integral, né? Mas tem mulheres que têm essa opção. E tem mulheres que não têm essa opção, mas no tempo vago, não tem priorizado o que de fato é prioridade para o Senhor. Arruma desculpa. Entendeu? Que é a nossa família. Nossa família, de fato, é uma prioridade. Muitas mulheres não querem escutar os nossos deveres. Eu mesma, eu não gostava, porque eu dizia, vixe, meu Deus do céu, eu já ando com 10 quilos nas costas. Aí dia vem o povo botar mais 10. Né? Porque, de fato, a gente tem habilidade para fazer tudo aquilo que a gente foi chamada para fazer. Existe dentro de nós essa habilidade. Eu anotei lá no meu guarda-roupa aquele versículo que fala, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, porque tinha um tempo que eu me sentia demais. Então eu digo, eu tenho que ir direto. Porque Deus, valeu aqui de novo. Eu disse, rapaz, eu vou botar esse versículo até eu entender. Ele fica impresso dentro de mim. E eu tava uma manhã orando e o Senhor falou assim pra mim, não é sobre o peso que você tá levando, não. É sobre aquilo que de fato é importante pra mim. E aí a graça vem e nos assiste. Eu ficava na loja de tempo integral porque eu queria crescer o faturamento. Então qualquer pessoa que eu colocasse lá, eu dizia, rapaz, não. O diabo botar lá o faturamento pra cair, então eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá, sabe? Eu sei que eu não sou uma regra. Pode acontecer diferente com outras pessoas. Mas no meu caso, eu tive que confiar no Senhor. E eu disse, pai, o sangue pode dar na canela. Esse horário aqui é da minha casa, da minha família. De ensinar princípios aos meus filhos. O sangue pode dar na canela. Mas a pior ausência que eu vejo, sabe qual é? Aquela que o filho tem a mãe em casa, mas não está presente. Verdade. Eu acredito que o que ela está dizendo, o desequilíbrio é muito grande. Aí tem mulheres que se culpam e se condenam, como você, por exemplo, pode. Ah, meu Deus, minha filha, ah, meu Deus. Mas você tem uma necessidade de sair. Mas tem muitas que estão em casa, mas não estão criando seus filhos. Verdade. Tá nesse aparelho o tempo todo, no Instagram, como é aqueles... Todos esses programinhas. Sim. Como é? Diz aí. Instagram, YouTube, Telegram. eu chamo de TikTok. Sim. O tal do TikTok. Tem uma mãe que ela fica o dia todo rindo no TikTok. Essa filha está sendo criada por quem? Né? Eu acho que esse lado é onde a gente tem que ser vigilante como mulher. Está aqui tratando sobre mulheres. Eu acredito que todas nós temos esse tempo. Veja não é? você pode dizer assim, não, hoje eu não vou e vou deixar a minha enteada. Não, hoje eu não vou deixar alguém. Mas ela não tem essa opção. Mas e aquela que tem a opção de estar em casa? E quando está em casa? Quando está dizendo que não vai para um culto? Quando está dizendo que não vai para um culto de oração na quarta-feira? Por que não está fazendo? Porque está dizendo que precisa cuidar da casa, cuidar da família, mas de fato está cuidando. Tirou aquele tempo mesmo? Acho que o maior desafio é esse. Está precisando exercer fé para ser Exatamente. aquilo que ela foi chamada para ser. E ver né? o que é prioridade. Como você disse, o que é prioridade hoje na sua vida? Muitas vezes eu tive que exercer mesmo, porque mesmo se alguém disser que é fácil, está mentindo. Porque você tomar um posicionamento que é seu, é muito difícil. Não, eu tenho que fazer isso. Tomar a rédea ali, saber, não é fácil, porque eu estava conversando com uma professora minha, ela falou algo muito interessante, assim, todas nós temos tempo. Mas o que você está fazendo com aquele tempo que você tem? E quando seu filho chega, mamãe, você tá, peraí, menino, vá pra lá. Vá pra lá, vá. A ausência pior que tem é essa. Acho que o maior desafio hoje de ser mulher em casa é esse. Dar atenção devida, cuidar das coisas que precisa. Porque você vai ficar esbaforido de todo jeito. Tem mãe que não está saindo de casa, mas está esbaforida de casa. Porque vou lavar o prato, vou limpar a casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas não trabalha e usa essa desculpa para criar o filho. Mas o filho está sendo criado, dá licença, Carol. O tempo todo. Aí isso aqui é uma maquiagem, porque o filho quando vai soltar isso aqui, ele vai estar mais tenso do que ele começou. Por quê? Porque criou um vício dentro dele. Aí eu te pergunto, mulher que você está me assistindo agora, qual é o seu maior desafio? Estar em casa e cuidar do que você realmente dá prioridade, do que realmente você precisa dar? Impor força mesmo. Porque o tempo que você está aqui é o tempo que você lavaria o prato. Para aquele tempo de você estar aqui de novo, você está dando atenção à sua família, ao seu marido, à sua vida espiritual, lendo um versículo, ouvindo uma mensagem. Então, o que é prioridade? Eu acho lindo que Marcelinho é o meu mais velho, né?
E aí ele acorda, aí a gente vai orar, ele vai ler a palavra, o pai dele voltou a falar o versículo para ele ler de manhã. E aí eu falo assim, mãe, você entendeu o quê? Ele vai me explicar o que ele entendeu na palavra. E recentemente eu boto louvor para mim orar e os nossos filhos, eles são réplica do que ele vê a gente fazendo, Exatamente. né? E aí eu botei o louvor no meu quarto para ele orar quando eu cheguei. E aí eu fui procurar o celular para filmar. E não filmei para não constranger ele. Para ele não ver aquilo como algo que tem que ser filmado, você entende? Uhum. E aí ele tava... Ou você resenhando, né? Ele tava no quarto chorando e louvando. Ele disse, mãe, quando eu escuto esse louvor me dá uma vontade tão grande de chorar. Aí eu disse, é mesmo, mãe? Ele disse, é. Aí eu falei pra Marcela, eu disse, a sensibilidade tá trazendo o Espírito nele, lendo a palavra. E todos eles oram em línguas, né? Eles são batizados do Espírito Santo. E aí eu me pergunto muito, às vezes, o que vale mais a pena, né? Porque eu tenho um tempo vago hoje, mas sabe que eu fico querendo ocupar esse tempo? Porque eu gosto de estar, eu sou aquela que gosta de estar agitada. Eu tenho que ocupar, eu tenho que produzir. Eu nasci pra produzir, sabe? Mas o maior produzir que alguém pode fazer é na vida dos seus. Eu já queria ocupar o tempo que eu tenho livre com eles abrindo outra loja. Aí eu fui consultar o Senhor. Mas foi tão importante isso. Você ia dar um pulo além do que você pode. Eu fui consultar o Senhor, minha filha. Foi muito bom essa decisão. E aí eu fico pensando, né, como Deus é bom. Seria um sucesso financeiramente, mas seria um sucesso na criação dos teus filhos, na tua vida espiritual, aonde você pode observar, toda vez que a gente se apega e fala, o mundo espiritual escutou. Agora eu vou mudar. Eu vou fazer o meu devocional, eu vou ler mais um livro, eu vou terminar perdendo, não vou deixar de ler esse livro. Vamos dizer agora o rema que começou, eu vou fazer o rema. Agora mudou, eu vou criar meus filhos, eu vou dar uma atenção maior. Aí pode observar, vem a proposta. E rouba rapidinho. Rapidinho. Porque a proposta, a maioria delas não são ruins, não, são boas, ilícitas. Você ia abrir uma loja para você ter mais condição e até de criar seus filhos melhor, pagar uma faculdade, como foi a minha vida inteira. Mas será se isso ia trazer, de fato, o equilíbrio que você precisa para criar seus filhos, ter tempo para eles, ter tempo para a sua vida espiritual? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, quando se coloca Deus, ministério e família, ele está dizendo o seguinte, olha, sem Deus, você não consegue viver. Sem seu ministério, é como que você está sem Deus. E você negligencia sua família como você não tem Deus. Então, se você tem Deus, você consegue equilibrar essas três coisas. Então, você vai conseguir tempo para cada coisa. É verdade. A gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes, não, eu vou abrir essa empresa porque essa empresa vai ser um sucesso para a minha vida. Beleza. Ela vai lhe dar porque é prometido. Hoje você representa Israel, o povo de Deus. Então, tudo que você fizer, você vai ser abençoado. Mas será que essas bênçãos... Eu não estou falando como líder espiritual, estou falando como mulher, como mãe, amém? Como grande empresária que eu já fui. Eu estou falando que, de fato, se a gente não tiver cuidado, e graças a Deus, né, eu quebrei muito minha cara, abri uma empresa, abri outra, mas se eu disser a você faria de novo, eu faria. Porque eu realizei algo que estava um desejo em mim. E a Bíblia diz que Deus realiza o desejo do coração. Mas eu sempre consegui encontrar equilíbrio. E sempre entendi. Se é para retroceder, eu não quero nem saber. Então, quando Deus abria minhas empresas, Deus dizia, agora venha para a igreja, eu soltava toda. Porque eu sabia o tempo de cada coisa. E não tinha medo de largar. Esse podcast, minha gente, tá poderoso demais. Olha, se eu fosse você, não perca tempo. Olha, já curta, compartilhe. Sabe aquela sua amiga que tá precisando de uma palavra poderosa? Esse é o momento. Encaminha para ela, tá bom? Então, a gente vai aqui dar continuidade falando sobre família. Que tema poderoso. Então, nós iremos falar agora um pouco sobre como o sentimento de culpa. Meu Deus, quem é a mulher hoje, nesse mundo tão, tão acelerado, que não tem aquele sentimento de culpa. E a culpa, nós temos que ter muito cuidado com ela, porque ela rouba exatamente o propósito de tudo aquilo que nós somos chamados a fazer, porque nós sempre atrelamos as nossas desculpas às nossas culpas. Então, eu quero fazer uma pergunta seguinte: como você enfrenta o sentimento de culpa quando você não consegue dedicar tanto tempo à sua família, à sua carreira, consequentemente a tudo aquilo que você foi chamado para fazer? Então, eu costumo falar, às vezes, para algumas mulheres, né, que a gente lida muito com mulheres, e eu falo para mim mesma, a gente tende muito a fazer aquela funçãozinha do GPS,
né? Sai do caminho, desvia da rota. Hoje eu vim com mais e ela, siga aqui, ó, siga aqui que a gente vai chegar lá. E ela querendo sair. Rapaz, daí eu caminho mais longe. Eu lembrei na hora que a gente tende a fazer isso, sabe? A gente mulher, pelo menos eu, peculiaridade minha, eu me cobro muito. Quando eu acordo, eu tenho como um quadro na minha cabeça. Tudo que eu vou fazer. E se às vezes alguma coisa não sai como eu calculei, eu já fico querendo ficar mal. Rapaz, não saiu assim não vai servir. E aí eu aprendi mesmo nesse período de mãe, né? Logo 3 de uma vez, acho que eu precisava ser treinada mesmo, né? Logo 3, então eu aprendi que nem sempre eu vou conseguir dar conta de tudo, nem sempre eu vou conseguir dar assistência realmente aos 3, porque são 3, né? Mas aí eu faço igual o GPS. Pai, recalcula aqui como é que eu faço com o Marcelinho, como é que eu faço com o Emanuel, como é que eu faço com o Tayane. Porque são 3 pessoas distintas, eles não são idênticos. Sim. Eles têm personalidades diferentes. Então, eu aprendo com o Senhor. A minha maior dificuldade hoje é que é a menorzinha que a Tayane, né? Marcelinho e Emanuel é muito tranquilo. Mas eu tive que ser um pouco enfática com eles. E eu acredito que isso me trouxe a tranquilidade que eu tenho hoje com eles. E vou continuar tendo, em nome de Jesus. Amém. Mas assim, com Tayane eu tenho que ser um pouco mais forte. Ela tem um pouco da minha personalidade, né? Meu esposo fala, esses meninos é muito tranquilos, eles são todos eu. Porque Tayane, ela é um pouco mais persuasiva, assim, ela tem um pouco já de opinião. E aí eu paro e penso, como é que eu vou fazer para lidar com ela? Para não ficar em débito, né? Porque trabalho, estudo, a gente quer dar toda uma assistência. Verdade. Eu começo a orar, dizer, pai, me ajude aqui, me direcione aqui, para me dar a assistência que ela precisa. Nem sempre eu consigo. Se eu disser aqui que eu consigo, né? As pessoas já vão, nem sempre eu consigo, mas eu tento fazer a função do GPS. Rapaz, hoje eu não consegui, Espírito Santo, recalcula aqui minha rota para amanhã eu conseguir dar conta. E assim a gente vai todos os dias se aperfeiçoando. Fácil não é, né? Eu lembro de uma fase que eu me senti assim, sabe? Sem norte. E isso chegou para mim muito forte com a maternidade, né? A gente passou muito tempo somente nós dois e quando chegou eu não sabia. E ao mesmo tempo que eu sempre me dediquei muito somente ao Bário, que só era eu e ele, eu me sentia culpada e sentia que ele estava sentindo com aquela ausência, que era um tempo realmente que você estava com atenção em outro ser, né? Enfim, a gente estava em outra fase da vida. E uma das coisas que a Maísa nem lembra, eu já cheguei para ela para falar uma vez e ela me contou, não sei nem se ela vai lembrar agora. E a gente, lá na igreja, em uma das orações que chamou alguém lá para frente, eu estava grávida. E ela, na medida que eu fui saindo lá da frente, ela me chamou, tocou na minha barriga. Acho que você nem lembra disso, né? Ela tocou na minha barriga e disse assim, olha, se prepare, guarde o seu coração, brinda a sua família, porque está vindo um tempo diferente para vocês. Então, toda vez que eu lembrava de uma culpa, de algo que eu não conseguia fazer, eu lembrava daquela palavra. O Senhor sempre nos prepara para uma estação diferente daquela que a gente vai... A gente aqui talvez passa desapercebido e não dá a devida atenção. Mas sempre a instrução chega antecipadamente, sempre. E para mim, como foi que eu disse, não, eu preciso buscar uma ajuda que eu agora não estou conseguindo. Então, eu fui para o Rema. Boa. Porque o Rema é o que a gente fala aqui, ela mudou a vida. Né? Eu sou uma improvável, todas nós aqui somos uma improvável, né? Então, assim, foi onde eu consegui gerenciar grandes coisas, onde eu me sentia culpada, onde eu não conseguia, onde eu arrumava desculpas, enfim, várias outras coisas. Então, assim, a autoridade do crente, tipo assim, aquilo que eu não posso, né? Família cristã, sabe? Realidade da nova criação, quem eu sou? Exato. Sabe? O que eu sou? Eu assumo esse papel hoje, essa posição, eu sou limitada, né? Mas com a graça, eu estou buscando o suficiente, então foi me norteando a caminhos, né? Que me levou até hoje. Então, assim, através dessa palavra, né? O que eu também decidi, né? Porque muitas das vezes a gente vê que a gente não tem condições, mas a gente vai persistindo naquele mesmo caminho. Mas um fator decisivo foi quando eu disse, não, eu sei que eu não vou conseguir só. Tinha que ter uma base e eu não tinha essa base, então era o Rema. Para me seguir numa visão onde eu estava e para me conciliar todos aqueles desafios que agora, então, eu
eu tinha que agora me expor uma realidade diferente. E o Rema foi para mim assim um divisor de águas, como eu acredito que foi para vocês, né? E isso só alavancou ainda mais e me ajudou a passar essa fase tão difícil que foi para gerenciar as culpas, porque a culpa ela nos paralisa. Isso. Muito É grande. verdade, Ela paralisa e você assume responsabilidades, muitas das vezes indevidas, porque a culpa lhe leva a esse lugar. Não, eu não posso, porque se eu for, vai acontecer isso com meu filho, eu vou desassistir o meu marido, a minha casa tá bagunçada, eu já passei a semana todinha fora. A culpa. E, no fundo, é só desculpa. Exatamente. Né? E também, mas às vezes não é nem desculpa, Polly. Se você observar, a culpa, ela traz medo. É. E o medo, ele antecipa coisas. Verdade. Então, qual é o nosso cuidado? Como a culpa, ela traz medo e ela antecipa coisas, você começa a ter aquele temor. Se eu começar demais a estar na igreja, eu vou perder meus filhos, porque eu preciso dar atenção aos meus filhos. Então, começa a perder o equilíbrio. E não consegue conciliar, como no trabalho. É a mesma coisa. Então, o que é que a gente precisa ter cuidado? Quando a culpa chegar, pode ter certeza que ela vai trazer o medo junto. É isso mesmo. E ela vai antecipar coisas que você não queria. E você começa a pensar, daqui a pouco você começa a declarar, e daqui a pouco a sua vida está exatamente como você falou. É verdade. Então, o maior perigo hoje na família, em ser mulher, em ser cristã, em ser uma pessoa, vamos dizer, naturalmente normal, é não deixar a culpa chegar. É. Porque o medo não vem. E se o medo vier, pode ter certeza que ele é um espírito. Né? E o E medo nós precisamos repreender. e o medo termina sendo um obstáculo também. Sabe? E vem uma verdade. E tanto você ter medo, eu estava com umas coisas que aconteceram, e eu posso dizer que foi até algumas ameaças, né? É incrível. Alguém vai ameaçar a Maísa? Mas eu recebi umas ameaças esses dias. Eu vou lhe dizer, e eu fiquei meio vigilante. Mas sabe que eu meditei tanto naquilo que eu comecei a dizer, vou manter as portas fechadas. Vou isso. Claro que a gente tem que ter um cuidado, né? Mas qual o maior cuidado que a gente tem que ter? Entender que o Senhor está nos guardando e existe graça para tudo. Amém. E que nenhum mal vai nos acontecer. Que Ele vai nos dar livramento. Ele vai livrar a sua família a não ter a vida eterna, mas sim a vida eterna. Ele vai nos livrar. Por quê? Porque o medo que você não deixou chegar foi aquele medo que você não construiu uma verdade que não precisa existir na sua vida, e você vai começar a confessar diferente. Amém. Eu posso ser mãe, eu posso estar com o meu ministério, eu posso ser uma grande empreendedora, mas também eu posso ser a mulher que Deus me fez para ser. Amém. Sem medo. É isso mesmo. E como a gente falou aqui, né, o medo é um obstáculo. E falando nisso, como vocês enfrentam os obstáculos de participar ativamente, né, na igreja local, com as atividades que nós desenvolvemos, e conciliar isso com a nossa família, com a carreira que nós temos proposta a fazer. Tantos esses obstáculos que nós temos, como vocês enfrentam isso, como vocês resistem isso para estar ativamente na igreja local, produzir, né, e servir ao corpo de Cristo? No meu caso, né, quando teve a pandemia, eu estava falando com vocês agora, eu tinha me acostumado a congregar online. Por quê? Porque era mais fácil. Dar banho 3, trocar 3, arrumar a roupa do marido. Aí eu queria congregar A igreja online, misericórdia. E aí a gente vê os danos depois que vem, quando a gente não está recebendo daquela unção, a gente não está ali associado, com boas associações, debaixo de um direcionamento. Porque por mais que muitas pessoas hoje na internet falem que é a mesma coisa, não é, porque se fosse assim, Deus não mandaria a gente congregar. Entende? Então, assim, eu acredito, e eu falei até pro meu esposo essa semana, a gente não tem duas vidas. A gente tem um ministério e a família não. A nossa família faz parte do nosso chamado. O nosso primeiro chamado começa dentro da nossa casa. Se eu não consigo ajudar os meus filhos, levar eles para congregar, eu vou levar quem? Se eu não consigo levar a minha própria casa. Sabe, a gente tem hoje a Marcele, que já tem 21 anos, e eu fico feliz com o crescimento de Marcele. Por quê? Porque a gente levou ela para o caminho. Ela ia com a gente em tudo. A gente arrastava ela para tudo que era canto. Então, hoje a gente não tem muito trabalho com ela. Por quê?
Porque a parte mais difícil a gente fez lá atrás. Verdade. A gente teve algumas ajudas, alguns auxílios, vai no gabinete com Maísa, com o pastor Emiliano, porque a gente precisa de ajuda. E você procurou ajuda antes de morrer, né? Isso. Antes de perder. O que é que as pessoas hoje pecam muito? As pessoas não reconhecem que precisam ser ajudados. As pessoas estão lá, mãe, pai, filho, todo mundo capaz de a casa cair, mas ninguém levanta o braço para pedir socorro. E muitas vezes a gente, mulher, a gente precisa de um socorro, de uma ajuda, de uma O problema mão. das pessoas que não procuram, sabe qual é? A maioria delas não quer expor a sua vida. Mas você não está expondo a vida a qualquer pessoa. Você está expondo a vida de alguém que foi chamado por Deus e tem graça o suficiente para levantar o seu casamento antes que ele acabe. Amém. Isso que ela disse é muito importante. Então, você que está mulher nos assistindo, Verdade. levanta agora da sua cadeira, vá procurar a sua liderança. E acaba com essa história. Você Dá nunca trabalho. contou. Tem pessoas que não procuram minha liderança porque ela sai falando todo mundo. Você já contou a sua vida para você ter experiência com ele se ele sai falando? Conta algo que não aconteceu e espera para ver se isso vai ser abrangido dentro da igreja. Não é. Porque Deus não chama menino. Pode até ter menino. Tem muita gente decepcionada com isso. Mas eu acredito cegamente que existem líderes espirituais. Amém. Eu, como líder espiritual de uma Verdade. igreja, eu lhe digo com toda seriedade. Ela é uma prova viva que ela está falando aí. Mas muitos casamentos estavam pelo fio da meada. Graças a Deus que o fio não partiu, porque depois que o fio parte, não tem mais como. Mas quando ele está ali, ainda ali, a gente vai lá, traz a palavra, conserta, firma. Por isso que a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras, ela não se Verdade. desfaz facilmente. Mas a gente cai nessa. Aí a gente torna o familiar comum. Verdade. E uma liderança não é comum. É isso mesmo. E você consegue um equilíbrio. Esse E a equilíbrio gente- que você está trazendo aqui, consegue. A gente que é mãe, eu digo para todas as mulheres que estão nos escutando, é melhor o trabalho de trocar o seu filho, de ter mais aquele trabalho manual do que um trabalho futuro, por ele não estar exposto à unção, exposto à palavra. Entende? Porque às vezes a gente é crente, mas a gente vai congregar e o nosso filho fica em casa. Melhor a gente ter um esforço hoje para ter um bom resultado. Mas é amanhã. exatamente onde chega, rapidinho, Poli. Uhum. Culpa traz medo. Ah, eu vou obrigar o meu filho, vem cá, eu assisti um filme muito interessante, foi um filme que foi produzido pelo mundo, não foi nada, como é que eu posso dizer? Específico, né? Isso, debaixo da unção, não. Foi algo que foi o mundo que fez. Mas foi interessante que a menina, bem adolescente, muito doidinha, com aquelas vestes, que é o que acontece hoje, ela olhou para a mãe e disse, eu quero minha privacidade. Ela só vai ter privacidade no dia que você sair de casa e auto se sustentar. Mas enquanto você tiver... mas eu tenho quase 18. Você não tem 18, nem saiu da minha casa. Você pode ter 30. Você vai para onde eu quero e aonde eu vejo que vai ser segurança para você. Eu achei aquilo tremendo. Mas tem muito crente fazendo o quê? Não, eu morro de medo da minha filha achar que eu estou obrigando. Não, você não está obrigando. Você está ensinando, porque é bíblico. Ensina seu filho no caminho que ele deve andar. E ele nunca vai se desviar. No caminho, não é mandando o menino fazer, mas você fazendo junto com ele. É verdade. Principalmente, mostrando para ele o que é ser uma mãe e uma mulher verdadeiramente de Deus. Aí sim, acontece o que aconteceu com a enteada dela. Eu estava dizendo para ela como foi fácil falar com essa menina. Por quê? Primeiro, ela tem entendimento da palavra. Por mais que não fosse filha dela, né? Ela tinha entendimento da palavra. Então, quando eu coloquei aquela adolescente, aquela jovem no gabinete, foi que eu percebi. Uma menina madura espiritualmente. Isso Verdade. mesmo. Uma menina fácil de me ouvir. Porque, primeiramente, a honra está vindo dos pais. Eu honro Maísa e pastor Emiliano como meus líderes. Então, eu acredito que a honra e a fidelidade vai levar você, mulher, a lugares que você nem imagina. Mas você quer ser mulher, você quer ser esposa, quer ter uma vida bem-sucedida, um lar debaixo da unção de Deus, mas não se submete à sua liderança. Está em casa falando do líder do departamento, está falando do líder que é os seus pastores. Aí eu te pergunto agora, eu faço a pergunta a você que está nos assistindo agora. Como será a vida da sua filha no futuro? Você sabe que ela não tem estrutura. Ela não tem estrutura para ouvir você falar dos erros das irmãs da igreja, dos departamentos, dos seus líderes. Vai criar uma criança cheia de trauma, com medo, e vai odiar a igreja. É verdade. Por isso que é importante dizer, filha, o melhor lugar e o lugar mais seguro ainda é a igreja. Verdade. Vamos embora. E ver o que é que fala, porque filho não tem maturidade para ouvir Não tem. o que você acha que deve falar. É verdade. Não tem. Esse percurso que a Maísa falou é muito interessante.
Porque eu vivi, acho que tem 2 anos, 1 ano, não lembro bem, certa data. Eu vivi experiência com os meus filhos que eu fiquei maravilhada. Porque a gente acha que a gente está ensinando, mas a gente está aprendendo, né? A criança, ela ensina muito. Então, eu e Marcela, a gente tinha vendido o carro, a gente estava sem carro. E os meus filhos moram uma rua depois do apartamento onde a gente mora. E aí, todos os dias, a gente ia orando e confessando. Isso, eles estudam isso. A gente ia orando e confessando, chamando o carro. E eu fiz vídeos, eu gravei aquilo para ficar como recordação. Chamando, pai, obrigado pelo nosso carro. Então, quando o carro chegou, o mais novo, o Emanuel, ele fez, nossa, mãe, foi muito rápido que Deus mandou. Foi rápido demais. Logo em seguida, chegou o Marcelo. Ele falou, Deus mandou logo 2. Poxa, mãe, é muito massa. E a gente começou a exercer fé com eles para outras coisas, a orar por uma bola. Coisas que eu tinha fonte para dar a eles, mas que eu queria ensinar eles que a fonte deles era o Senhor. Entendeu? E Deus levantar pessoas que a gente nem imaginaria para dar uma bola, para dar uma luva, que eu como mãe poderia dar, mas o Senhor eu estava ensinando a eles e o Senhor me ensinando. Você entende? Então, eu fiquei maravilhada. Aí meu filho, o menorzinho, disse assim, mãe, a bola já chegou, os carros já chegou, a luva já chegou, agora vamos confessar que a gente vai pra Disney. O nível que ele me ensina. Aí eu falei, amém, eu não poderia falar nada contrário. Eu, amém, mãe, vamos orar. Por quê? Porque eu não falo pro meu filho o que ele tem que fazer, eu faço com ele. Isso. O Senhor me ensinou a fazer com ele. Mas eu tinha essa conduta? Não, eu fui ensinada e aprendi, você tá entendendo? E eu comecei a fazer com eles, a confessar, a orar. Acho lindo, o Marcelinho, a Tayane, o Marcelo às vezes grava, todos orando em línguas. Sabe? É algo maravilhoso que não tem preço. Ensinar o caminho quando você cria isso na sua família, é interessante que você não vira uma presa fácil pro diabo, né? Nem seu filho. E nem o seu filho. Então, você pode até ser tentado em outras áreas, né? Que nós não somos perfeitos, mas nisso daí o inimigo sabe. O trabalho, inclusive, ele às vezes até desiste de nós que temos essa... porque sabe que é mais difícil, vai gastar mais tempo. Porque ele precisa ser constante, ele só desiste dos constantes. É isso mesmo. E uma das coisas também que me chamou muita atenção nesse tempo que nós mulheres vivemos é o empoderamento feminino, né? E ele é muito criticado quando a gente associa esse tema à submissão, né, à luz da palavra de Deus. E é um tema também que atualmente você precisa ser uma mulher empoderada. E como ser uma mulher empoderada à luz da palavra? De que forma a gente vai conciliar, né, que a gente possa ser luz para o mundo, mas também levar essa palavra através do seu posicionamento, da sua conduta. O que é que você acha disso, Maísa? Importante é saber reconhecer o seu papel na sociedade, na igreja, dentro de casa. Isso é ser uma mulher empoderada. Aonde vai o seu limite, até onde pode começar, até onde pode parar. Isso é importante. Muito importante. Na verdade, a igreja ela precisa entender que o mundo ele sempre vai querer empurrar as suas verdades para empurrar para nós mesmos. E, na verdade, Deus ele sempre nos constituiu não para ser menos que os homens. Tanto que nos tempos antigos, o que é que acontecia? Mulheres, elas eram responsáveis por financiar, por manter Jesus. Então, que empoderamento é esse? Isso. Porque ele mostra a capacidade, o valor que nós temos. O que a gente não pode é como olhar frases de efeito, o que é que hoje a mídia faz? Toda hora existem frases de efeito que são muito bonitas, elaboradas com quais influências? Nós não sabemos. Muitas vezes está lá falando de empoderamento e as coisas elas vão perdendo o sentido, né? Hoje o mundo ele fala de empoderamento não como os princípios da palavra. Então, como é que eu posso me posicionar sendo uma mulher empoderada, uma mulher que conhece quem ela é, o seu valor, o que você pode fazer na palavra? Porque nós temos motivos suficientes, né, na palavra. Se a gente for realmente ouvir o que o mundo traz, são apenas conceitos, mas vivência do que de fato é ser, a palavra está recheada. Então, se quer ser uma mulher bem-sucedida, busque em Deus na palavra
que a gente vai uma das coisas, sabe o que é também a competição, né? Você, quando é uma mulher empoderada, você não precisa competir. Uma coisa que meu filho Amistadão sempre dizia, eu acho interessante. Ele diz, a gente vai conseguir competir com alguém que é perdedor. A não ser alguém que já está vencedor. Não é verdade? Então, se nós somos vencedores, não precisa competição mais. Todos nós somos. Então, as mulheres, elas têm muito disso. Quer sempre ser uma melhor do que a outra. E a empoderada não precisa ser assim. E o diabo, ele vai sempre levantar, né? Hoje, como a senhora falou no começo, o que é que tem roubado o tempo? O tempo inteiro, porque ninguém posta suas derrotas. Ninguém posta, porque às vezes, as pessoas, inclusive na igreja, mulheres têm sofrido, entrado em depressões, entrado em situações de ansiedade. Por quê? Porque estão vendo e quando olha para a sua própria realidade diz, isso aqui é muito distante. Mas se o nosso manual for a palavra de Deus, nós vamos conseguir romper. Eu mesmo sou assim. Se eu estiver muito no Instagram e eu começar a ver que eu digo, epa, peraí, eu preciso impor, eu preciso primeiro me conhecer. Me conhecer, saber os meus limites e entender. Aquela pessoa, ela também tem problemas. E aquela pessoa, ela tem uma realidade de vida que não é a minha. Então, é entender quem nós somos, entender quem o Senhor nos fez e entender que nós estamos aqui para fazer a diferença. E empoderamento é só uma nomenclatura, porque nós já somos fortes, nós somos mulheres vitoriosas, mais que vencedoras, somos férteis, frutíferas, nós somos felizes, bem-aventuradas, e nós nascemos para fazer a diferença. Não achando que estamos numa posição menor ou maior, porque isso não interessa. O que importa é que nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para o Senhor. Nossos olhos precisam estar no alvo. Amém. Porque se os nossos olhos estiverem no alvo, qualquer distração, ela pode até chegar, porque a gente não tem como impedir. Mas nós vamos entender o que é que eu fui chamada, porque o que eu fui chamada para fazer, você não vai fazer. Vai deixar de ser feito? Então, entender que cada um está nessa terra para correr a sua carreira. Então, seja a mulher que Deus lhe chamou para ser. Busque ao Senhor, entendendo quais são as suas limitações. E o porquê, Senhor, que eu tenho essas limitações. Entender na íntegra o porquê que eu ajo dessa forma em determinada situação. E quando eu entender quem eu sou, eu vou poder ser essa mulher, né, virtuosa, essa mulher sábia, e vou poder alcançar outras mulheres. Mas se eu não alcanço a mim, se eu não entendo as minhas necessidades, eu não vou poder ser um instrumento de Deus para alcançar outras. E eu acho, muito... Eu fico meio agoniada quando eu escuto essa palavra, empoderada. Porque a gente ouve empoderada com sentido do que o mundo quer empurrar. E nós não precisamos disso, nós somos demais. Nós somos, olha... Deus, ele nos fez com características incríveis. Então, nós somos fortes e poderosas em Deus. Né? Porque toda hora o mundo vai estar ditando coisas, o mundo vai querer trazer coisas que é para roubar, porque no fundo, é uma verdade sempre embutida de uma mentira, de um engano. Mas quando se coloca mulher empoderada, Carol, é exatamente isso. É uma mulher que ela sabe as suas virtudes. Mas também sabe os seus limites. Sim. Porque uma mulher virtuosa, ela sabe aonde pode chegar, como pode agir. Exatamente a mulher virtuosa. De tudo faz um pouco. Ela se sente, sabe, capaz em Deus. O empoderamento é exatamente isso. Uma mulher que sabe pondar na hora certa. Por isso que eu gosto desse nome, empoderada, sabe? Uma mulher cheia de virtude. É porque a altivez do mundo, de capacidade, essa realidade. Agora, o que é que precisa? Exatamente o equilíbrio. As minhas fraquezas eu preciso reconhecer. Eu pegando o gancho de Carol, eu achei muito interessante, porque quando a gente está no ramo de faculdade, nesse ambiente, né? A gente percebe que o empoderamento que as pessoas falam não é o que nós vivemos na palavra. Por quê? Porque hoje, para mim, uma mulher empoderada é aquela que é feliz na estação que ela está. Exato. Tem muitas pessoas, eu estou vendo no mundo casamento se acabando, porque a mulher está infeliz, porque ela não respeita a estação. Sabe, se Deus criou estações na terra, terreno, que se pega, quanto mais em nós, que estamos em plena mudança, constante mudança.
Nós estamos crescendo e avançando. Então, assim, eu percebo pessoas que não respeitam a estação e querem ser empoderadas na vida, baseado na vida de outra pessoa. O nosso empoderamento é baseado à luz da palavra. Nós somos o que a palavra diz que nós somos. Nós temos o que a palavra diz que nós temos. A nossa capacidade vem do Senhor. A nossa autossuficiência vem do Senhor, porque Ele é a base da nossa vida. Ele é tudo que nós precisamos para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa empresária, uma boa funcionária. Sem Ele, a gente não pode fazer nada disso. Então, o nosso empoderamento está baseado nele. Eu acredito assim. Eu disse para minha irmã no telefone semana passada, eu disse, minha irmã, para onde você correr, isso aí vai correr. Verdade. Se resolva nessa estação e a próxima estação vai vir. É isso mesmo. Porque a minha bagagem não é a sua bagagem, não é a de Maísa, não é a da Poli. Mas se a gente aprender a vencer nessa estação, a próxima estação está logo ali. Eu tenho isso bem claro dentro de mim. Eu abri aqui rapidinho. Quais são as características do empoderamento feminino? É para que interessante. O empoderamento feminino acontece quando há conscientização das mulheres de reivindicarem por seus direitos, vírgula, garantindo que possam estar cientes da luta pela total igualdade entre gêneros e diversas cenas sociais. Isso é o mundo colocando. Isso. Aí, se você for para o empoderamento feminino, na palavra, é uma mulher virtuosa. Isso. Uma mulher que pode. Uma mulher que não vive segundo os conceitos do mundo. Isso. Eu gosto dessa mulher ser empoderada. Eu sou uma mulher empoderada. Amém. Amém. Para mim não tem limite. Meu limite sempre eu digo. Tem uma pessoa que diz que não é o céu, porque vai além, não é o céu mesmo. É. O limite que nós vamos chegar é o céu, não tem outro. É. E falando sobre limites, né, que nós estamos chegando ao nosso final desse podcast, e eu queria só trazendo, Carol falou muito disso, né, sobre limites, mas acabou de falar também, e eu queria saber, assim, só para a gente fechar, não sei se vocês já tiveram alguma estação dessa que houve dificuldade. Eu, assim, sempre fui uma pessoa que, tipo, eu nunca tive dificuldade de colocar um não em algumas situações que não dava para me fazer, né? Mas eu vejo pessoas que sentem muita dificuldade, inclusive procuram ajudas, né? No secular para lidar com essas dificuldades. E eu queria saber, no ramo empresário, né, de empreendedorismo de vocês, isso é um fator muito determinante, porque quando você não consegue ter limites, quando você não consegue associar um não, né, com algo positivo em alguma decisão específica, você termina muitas vezes tendo algum tipo de dano. Verdade. Né? Então, assim, eu queria saber de vocês se vocês têm esse sentimento, se vocês têm essa dificuldade, se vocês já tiveram alguma experiência específica por não conseguir dizer um não. Eu várias. Assim, para mim é mais fácil porque eu não empreendo só. Na verdade, essa característica sempre foi muito forte na vida do Mistinho. Então, ele é essa pessoa, ele não tem dificuldade de dizer não, ele não tem dificuldade de impor os limites dele, ele não tem. Então, para mim, é confortável. Né? Inclusive, agora que eu tô com a empresa, ele faz, não, amor, agora é você quem vai fazer. Agora é você quem vai falar. Então, para mim, eu dizia, meu Deus, não, amor, fale você. Não, quem vai falar é você. Quem vai explicar como funciona é você. Então, na questão empresarial, eu não tinha dificuldades, porque eu sempre tive ele na linha de frente. Mas na minha vida pessoal, isso já foi motivo de muitos problemas para mim. Por quê? Porque eu receber um não, para mim é tranquilo, eu não tenho problemas. Mas eu dizer não, eu ir além daquilo que eu consigo, do meu limite, só para não desapontar uma pessoa. Então, eu já tive problemas emocionais muito grandes em relação a isso. De eu me colocar à disposição de fazer algo que as pessoas diziam, não, que você tem capacidade de fazer, você vai fazer. E eu fazer, mas no meu íntimo, eu não estar bem com aquilo, mas eu não conseguia dizer não. E eu e o Mistinho, a gente conversa muito, né? Então, ele sempre dizia, amor, você precisa também dizer não, porque não é só, você não é bom só quando você diz sim. Às vezes você não está sendo sincero com você mesmo. E aí, o que acontece? Só que aí tem um outro lado da moeda. Eu comecei a trabalhar essa questão e dizer não. Mas aí vem a culpa. Você não... Por que você está fazendo? Está vendo que você está sendo injusta? Está vendo que você... Então, é preciso a pessoa ter um equilíbrio sobre isso. Porque dizer não, às vezes as pessoas estão tão acostumadas a ouvir o seu sim,
que quando você diz não, para elas é um desapontamento enorme, para elas é uma desonra, para ela é uma ingratidão, entende? E só que aí eu digo, né, brinco com o Mistinho, que ele sempre, quando eu tô com alguma coisa, ele faz, vamos tomar um café? Aí ele começa a andar comigo dentro do carro e a gente começa a conversar. E ele vai, peraí, vamos conversar? Diga aí o que é que você está sentindo. Aí eu digo isso, isso e isso. Aí ele sempre vai me instruindo. E assim um ao outro, quando ele tá também, eu sempre falo. Mas em relação ao não, eu sempre tive muita dificuldade de dizer não. Então eu sempre acabo me sobrecarregando, porque eu tenho que dizer sim para todo mundo e para todas as situações. Mas glória a Deus que o tempo está chegando. Não é confortável para mim. Cada vez que eu digo não, para mim parece algo, sabe, estranho. Parece que eu estou sendo ruim, injusta. Mas até nos nãos e até com esse sentimento de me sentir injusta, eu estou aprendendo. Porque eu não preciso dizer sim para todo mundo. Eu preciso, como eu falei, eu preciso conhecer os meus limites, colocá-los diante do Senhor, para que Ele possa tratar, para que eu possa voltar a dizer um sim. Mas se eu estou dizendo sim só para lhe agradar, aí eu estou sendo injusta e deixando de ser sincera comigo mesma. É um desafio, assim, eu não tenho dificuldade, porém eu tenho um sentimento, claro. Eu fico exatamente assim, dá aquele peso dentro de mim, mas eu digo, meu Deus, diante da razão e dos meus sentimentos, eu fico com a razão. Então, eu acredito que muitas pessoas estão perdendo das suas empresas, bons funcionários, até bons parceiros, né? Insistindo naquilo que não dá certo, porque não quer dizer o não. Então, o não sempre é bom. Verdade. No meu caso, né, o Mistinho é o sobrepeso de Carol. No meu caso é Marcelo. Eu sou mais firme no não, e o Marcelo ele é mais abertão, mais coração. Não vá. Eu vou muito pelo que é certo. Se algo é certo a fazer, eu meço, né? Eu faço assim, meu Deus, isso aqui é certo. O que seria feito nessa situação por outra pessoa, né? E aí, claro que a gente sente, porque a gente tem um coração, tem uma emoção. A outra pessoa, meu esposo, no caso, do meu lado, rapaz, você deveria ter dito sim, ter sido mais maleável. Mas aí eu peso, eu boto na balança, como Maísa disse. Eu falo, rapaz, isso aqui é certo, então fico com o que é certo. E muitas vezes... muitas vezes o meu esposo não foi a favor, né? Ele dizia, mas eu ficava com o que era certo. Já vi pessoas perderem suas vidas por causa disso. E perdem mesmo. O Espírito Santo fala, não vá, a pessoa vai, perde ministério. Porque não quer dizer não. Mas também tem a forma de dizer o não. Sempre quando eu digo não, eu explico o porquê. Agora, no Rema mesmo, a gente teve aqui, né? Tá aí Maria, né? De Bruno. A Mônica, pessoas excelentes que a gente não podia perder nunca para nos ajudar. Para estar próximo, né? Pessoas fiéis. Mas pela situação do tempo, onde não tinha condições de manter a prebenda, que é uma oferta, tipo um salário, porque ela deixou tudo lá fora para trabalhar lá dentro. Mas o Rema não tinha condições de pagar. Então, eu tive que dizer para elas. E mostrei a situação. Não é que eu dei um não, mostrei a situação. E elas pegaram junto comigo e entenderam. Eu acho muito importante. Tudo, a gente está falando aqui o tempo todo de algo. Eu fecho com isso. Você tem que ter equilíbrio em tudo nessa vida. Amém. Amém. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, Um né, prazer antes de passar a palavra para a Maísa, das considerações finais. A você, Thaís. Nós somos muito ricamente abençoados, né? Você tem uma bagagem muito grande, né? Exerce um poder de força em suas palavras que, assim, nos alcança, sabe? Então, glória a Deus pela sua vida. Uma bênção ter você aqui. Carolzinha também, sempre muito amável, com palavras de uma mestre da palavra. Sou muito alcançada pela sua vida. E eu deixo as considerações finais para a Maísa, né? Dando essa honra a ela. É um prazer. Primeiramente, a gente só pode agradecer a Deus essa oportunidade, esse lugar, né? O nosso... O Max, né? O dono da CEUNI, ele nos cedeu, né, todo esse lugar. E a minha oração é que ele cresça mais e mais. Amém. E que Deus possa acrescentar de uma forma sobrenatural. E engrandeça esse lugar de uma forma tão sobrenatural. Amém. Que ele vai olhar e vai dizer, eu preciso ofertar na vida dessas mulheres para o negócio melhorar. Mas amém. Então Deus colocou no nosso coração, principalmente do meu, como líder das mulheres de Verbo Canaã, exatamente entre mulheres, é o nosso tema, é o nosso tema da nossa equipe, do nosso podcast, de muitas coisas que vai acontecer nesse ano de 2024. Vamos começar agora com um culto poderoso, que não é um culto, mas um momento das mulheres que nós vamos fazer para comemorar o Dia das Mulheres. Vai ter brindes,
vai ter um coquetel. Vou provar que a gente pode tomar coquetel sem álcool. Maravilha. Maravilha. Quem está aí com expectativa? Então, Vai também ter dinâmicas, amém? Uma recepção calorosa. Muito, muito, muito. Tem muita coisa. Muitos empresários estão cedendo mesmo para dar naquele dia você, mulher. Então, se você vai ficar em casa, não fique. Se vai para outro lugar, desagenda agora. Dia 16 de março, às 20 horas, no Verbo da Vida Canaã. Eu aguardo você. E esse podcast não vai ser o único, terá muito mais. Tem vários temas. Paulo está na nossa direção aí. Nós levantamos uma equipe, no princípio, de 12 discípulas, né? 12 mulheres cuidando. Nós vamos entrar agora também nos lares. Então, meu Deus, nós estamos recheados. Então, Amém. você que está nos escutando, mulher, faça parte desse tempo. Isso. De todo esse projeto de Deus. Amo a vida de vocês e eu creio que até a próxima. Amém. Até a próxima. Tchau.